a estar juntos. Eu hoje encerro, entre aspas, né, porque os assuntos jamais são encerrados, encerro, entre aspas, a abordagem sobre o sufismo, lembrando para quem não estava conosco aqui, e aí já não são mais semanas em sequência, porque a gente teve as palestras, vocês já estiveram presentes, a gente precisa, vamos renovar, para lembrar que nós abordamos o sufismo com uma ideia específica. Primeiro, de mostrar com clareza como os mal entendidos e as más interpretações podem levar a uma série de consequências que depois vão tomando um rumo, vão se alastrando, vão ganhando força e tomam um foro de verdade em relação principalmente à religião islâmica que nós falamos aqui, no seu verso. Tinha, e vou tomar cuidado ao usar o verbo nesse tempo, eu prefiro usar no presente sempre, mesmo que eu acredite que hoje já não seja mais a ela dada essa missão. A religião islâmica tinha efetivamente uma missão quando surgiu, através do profeta Maomé, uma missão fundamental e única, que era de lançar a primeira semente de ecumenismo ou de uma visão integral da humanidade como um todo. Vejam como é interessante isso, que hoje a visão do islamismo, a visão do que é o Islã e do que o Islã se tornou, se afasta na aparência em muito disso. Não é? A gente viu aqui, conversamos aqui sobre o profeta Muhammad e tudo aquilo que levou a sua missão a começar, como ela começou, como ela continuou, como ela terminou, e como daí surgiram as manifestações exteriores do islamismo, mas como que para sinalizar que essa história era verdadeira e ela estava radicada no espírito, o sufismo está aí como prova absoluta e cabal de que o processo é um processo de natureza espiritual profunda. Eu acho que não temos muito mais que abordar em relação ao sufismo, a não ser o caráter ilustrativo, porque eu queria aproveitar que a gente hoje entrasse um pouco nisso e do sufismo irmos para o que interessa. Porque, na verdade, o que nos interessa, e com certeza cabe para cada um de nós um pouquinho dessa tarefa, é fazermos alguma coisa em relação ao processo que a humanidade, que o mundo inteiro está vivendo. Por mais que nós nos julguemos separados do processo, por mais que nós achemos que isso é um processo vivido lá pelos terroristas e pelos americanos, e por quem quer que seja, mesmo que a gente não atinja com perfeição as raízes de realidade dessa história toda, eu acho que pelo menos parar para pensar, e aliás faço um parênteses aqui, nada do que é aqui dito, a gente frisa isso sempre muito, que ninguém tome isso como doutrina passada, como realidade encomendada, como coisas que são verdade absoluta. Tudo aqui deve obrigatoriamente passar pelo filtro de cada um de vocês, porque só assim é que as coisas funcionam. Cada um aceite ou não aquilo que acha que deva aceitar ou não aceitar. Então, feito esse parênteses, o processo, por mais que a gente se ache incapaz de atuar, e por mais que nós nos achemos pequenos para atuar, é um processo do qual nós todos participamos. E estamos participando consciente ou inconscientemente. Se é isso, eu acho que nós podemos efetivar algumas coisas, a começar dentro de nós mesmos e na nossa área de atuação, mesmo que essa área de atuação seja pequena, seja aparentemente insignificante na sua repercussão, no seu impacto, ainda assim, e aí eu peço a vocês que pensem pelo menos sobre isso, ainda assim será muito importante essa história. Foi importante, mesmo com o Islã, e aí vou voltar um pouquinho para a gente terminar de falar de sufismo, mesmo com o Islã
tendo, entre aspas, fracassado como proposta de renovação religiosa que ele trazia, né? Degenerou-se em muitas coisas, acabou sendo o Islã exterior uma religião degenerada, do judaísmo, cristianismo, as práticas. Existe essa riqueza enorme dentro do sufismo que a gente precisa olhar e entender que esse processo foi importante numa época, num tempo histórico, historicamente falando, fundamental para a humanidade, e que, se isso foi verdade, uma época se deu sustentação a muitos processos espirituais desconhecidos do homem comum, por que agora a gente não, se fundamentando nesse tipo de exemplo, não constrói a partir de agora processos efetivamente renovadores? Aí eu vou desembocar no final, né? Tem algumas pessoas que têm me abordado com questões sobre, e aí, o que vai acontecer agora, daqui para frente, né? Na internet hoje se encarrega de difundir uma porção de mensagens. Eu acredito que quem tem acesso à internet, do mesmo modo que eu, esteja recebendo uma porção de inputs de várias naturezas. Eu queria terminar falando um pouquinho sobre isso, porque muita gente me tem perguntado. Tem gente até querendo mudar para Brasília, mas eu prefiro ficar no Rio de Janeiro. Particularmente, não acho que ele vai ser destruído pelo mar, isso sem brincadeira. Mas eu vou emendar isso tudo vindo do sufismo. Bom, muitos de vocês não estavam aqui, se a gente voltar, não dá para voltar, porque a gente não tem tempo para isso. O sufismo é o esoterismo islâmico e ele carregou a chama do Islã há muito tempo. Isso que a gente conhece hoje do Islã, esse fundamentalismo, esse fanatismo, jamais foi preponderante no Islã até, pasmem vocês, o final do século passado, o final do século retrasado, século XIX, a gente já está no XXI, o início do século passado. Só para que a gente refresque isso. Apesar de o Estado Islâmico ser um Estado militar por natureza, isso é que é a conclusão, era um Estado militar obedecendo a regras muito determinadas e muito claras que estão escritas no Corão, e a CNN já fala isso hoje, em alguns momentos ela coloca isso no ar. As guerras eram específicas, eram obedecidas regras de não se matar mulheres, de não se atingir gente sem arma, e por aí coisas mais. Isso era um Estado militar que cumpria essas regras. E quando cresceu territorialmente, o Islã obedeceu isso, tanto é verdade que estabeleceu civilizações altamente evoluídas aonde permaneceu. É só a gente ver que não só a Arábia, a Palestina conquistada aos bizantinos, mesmo Jerusalém, eram muito mais adiantadas na mão islâmica do que na mão, por exemplo, dos cruzados. A Península Ibérica, que foi invadida na Europa, e aí a gente encaixa no sufismo, sob o domínio islâmico, permitiu esse domínio, lá na Península Ibérica, que convivessem simultaneamente o misticismo cristão, o misticismo hebreu e o misticismo islâmico. Ao longo do domínio islâmico, que na Espanha foi até o século XVI, quase o século XVI, em Portugal um pouquinho antes, a gente vai ver surgir os grandes rabinos cabalistas, Faradi, e depois com a expulsão dos judeus, juntamente com os islâmicos ou os muçulmanos, foram expulsos em direção à Palestina, mas essa expulsão, quando mandou todo mundo embora, mandou não só os rabinos e os sábios e os místicos, os sadiques judeus, mas também os sufis, e permitia, antes dessa expulsão, a visão islâmica uma convivência pacífica entre cristãos, entre muçulmanos, tanto que o sufismo, cumprindo um pouco daquilo que o islamismo estava destinado a fazer, fundiu na sua doutrina, com muita calma, com muita clareza, conceitos da Kabbalah, conceitos do misticismo cristão. Para vocês terem uma ideia, Maria, Virgem Maria, para o sufi,
é uma expressão da Mãe Divina. Existe uma tríade dentro de uma percepção sufi, o que fala que a Mãe Divina também se desdobra em 3 manifestações. Uma delas é a mãe do povo hebreu, vista como Raquel, a Virgem Maria e Fátima, a filha do profeta Mohammed, filha de Mohammed com Aisha. Fátima faz no sufismo uma contrapartida mística, pura e simplesmente mística e não histórica, entre essas figuras e a figura da Mãe Divina, que o sufismo colhe nas suas fontes orientais. Não esquecendo que, até historicamente, geograficamente, o islamismo foi posto na Península Arábica, porque ali o Maomé, o Muhammad, que era caravaneiro de camelos e era um comerciante, ele viajou muito até a Índia, viajava até Constantinopla, viajava até Jerusalém e pôde colher informações muito importantes de como ele e depois aqueles que o seguiram. Então o sufismo tem essa característica de fusão. Os sufistas foram, inclusive, acusados depois pelos fundamentalistas islâmicos, e foi aí que aconteceu a sua derrocada de judeus e cristãos. E a derrocada do sufismo como peça de importância no Islã, eu volto, só começou quando o fundamentalismo islâmico surgiu no final do século XIX. E que surgiu pura e simplesmente por um problema de natureza política. Porque esses países islâmicos, quando foram perdendo o poder político para as potências europeias que colonizaram, não é? Tanto o norte da África quanto a Península Arábica, a Inglaterra, a Alemanha, a França, ao dominarem esses países, dominaram com uma opressão política muito intensa. E a religião passou a ser o ponto de escape e de defesa. E junto a essa reação foi embora o misticismo sufi como peça de preponderância, de manifestação do islamismo. E a gente vai surgir, não no xiismo, porque o xiismo também no começo nada tinha de fundamentalista. Porque, aliás, xiismo não significa fundamentalismo. É bom lembrar que os talibãs não são xiitas. Estão no Afeganistão, mas são inimigos dos xiitas do Irã. Então não existe nem dentro do islamismo a coisa do xiismo ou do sunismo. Eles são sunitas, na verdade, que é uma das ramificações islâmicas. Mas o que mostra como essa história do misticismo sufi foi sendo apagada por uma força política que foi tomando, e a gente pode atribuir isso, a gente que acredita em espiritualidade, que acredita que o planeta evolui na base de um processo que transcende o material e que essa interação material e espiritual se dá a cada momento, e que por mais que a gente imagine que saiba dela e saiba como ela é, eu acho que ainda para nós aqui, na dimensão material que nós vivemos, é difícil captar com perfeição a complexidade toda desse processo. Mas existe uma influência espiritual, com certeza existe, ela foi sofrida por Muhammad, quando veio com a missão que veio, e depois por todos aqueles que o seguiram, e continua existindo até hoje, está existindo aqui, agora, nesse momento, existe onde os fatos políticos preponderantes do mundo estão ocorrendo, e por isso é que eu digo, o processo cabe a nós também, porque ou a gente faz isso como uma família humana, ou a gente não resolve o problema do planeta. Pode parecer dramático, mas não é. O que interessa no sufismo é perceber uma coisa fundamental deles, fundamental. E eles perceberam logo. Vou fazer um desenho aqui. Hoje simples. O sufista via, e é sempre bom lembrar que o sufista eles tinham a parte externa. Isso aqui, círculos concêntricos, eles acreditam que seja concêntrico, de 3 camadas, e eles viam, isso serve para a gente olhar a vida, e eu quero focar um pouco sobre isso. A vida, ela tem sempre uma forma e uma casca externa, e essa casca externa aqui é histórica, e por isso leva em conta o tempo, que é relativo, é geográfica, é cultural, é um processo
que a gente, quando entra no mundo, toma ele pronto e feito. Nós nascemos no Brasil. Então, a nossa cultura, o nosso meio ambiente, tudo aquilo que nós herdamos, né, culturalmente, tem a ver com esse processo. Não é bobagem fugir desse processo cultural. Contudo, ele tem o seu lado de manifestação positiva, o seu lado negativo. Então, eles viam isso com clareza. E viam um trabalho de Muhammad e na sua sistematização da doutrina através do Corão, isto aqui. Muhammad foi alguém que construiu do nada, não só uma religião, como uma nação. Quer dizer, os árabes eram tribos que se tornaram uma nação sob um comando de natureza espiritual. E depois estendeu o seu poder à matéria. Ninguém, eu acredito nisso, volto a dizer opinião pessoal, teve em mãos tanto poder como teve Muhammad num curto espaço de tempo. Poder que eu quero dizer, potencial, expressão de poder. Vocês imaginarem, dos 45 aos 60 anos, Muhammad sistematiza uma religião inteira e se torna um chefe político-militar de um espaço tão grande quanto é hoje a Arábia Saudita, e uma parte do norte da África. E que depois, mais 50 anos, isso estava estendido a toda a África do Norte e toda a Península Ibérica, toda a Turquia, toda a Palestina, a Índia, chegando até a China. Vocês vejam onde é o Afeganistão, onde é o Uzbequistão, onde são as províncias chinesas, e a Malásia, lá na ponta do Oceano Índico. Esse processo não durou mais de 100 anos. Vejam vocês que poder talvez que o mundo espiritual tenha concentrado sobre o Islã e sobre o Muhammad na sua missão. Os sufistas viam isso, diziam, isso aqui é uma casca histórica, por mais interessante, por mais que nós sigamos o livro era a Bíblia, e por mais que sigamos o Corão, será sempre uma casca que é importante ser seguida pela disciplina histórica, pela disciplina cultural, mas há algo mais profundo. Então, o movimento de todo aquele que busca Deus tem que ser de fora para dentro. O movimento da alma, quando ela quer evoluir, quando ela quer ascender de volta ao seu Criador, tem que começar desta casca, qual seja ela, e aqui era o islamismo doutrinário, e a gente pode tirar esta palavra islamismo aqui e colocar qualquer outra embaixo. Catolicismo doutrinário, espiritismo doutrinário, teosofia doutrinária, o que seja, qualquer forma cultural externa, budismo doutrinário, todos os ismos cabem aqui. São necessariamente estruturas exteriores que têm o seu valor, têm a sua importância, mas não respondem à pergunta final de cada um de nós. De modo que era importante para quem se candidatava a ser um sufi, um sufi era preciso que tivesse a noção de que esse processo aqui não se bastava. Não adiantava você ser judaísmo, você seguir todas as regras que o profeta mandava, exteriores, saber de cor o Corão, e a gente vai com qualquer outra delas aqui, quem que decora a Bíblia, um evangelho que saiba de cor os versículos desse ou daquele evangelho, mas que não fizesse esse movimento para dentro. E eles estabeleciam um sufismo aqui, ó, essa linha tracejada, onde um pouco mais profundamente, perto deste ponto central, mais aprofundada, você tinha, paradoxalmente, uma visão mais ampla da realidade. E o sufismo fala, então, com liberdade, e quanto mais profundo os círculos sufistas, mais a liberdade acontece das outras religiões, de outras práticas. Incorpora dentro dali e desses círculos concêntricos, à medida que o discípulo vai crescendo em evolução, vai despertando no seu ser interior, práticas que são esotéricas ou são iniciáticas, e a gente vai ver aí uma extensa, hoje já muito mais aberta, literatura que nos fala
do misticismo prático, da magia sufi. Eles, por exemplo, muito semelhantemente ao judaísmo, falam dos nomes da divindade, do poder da palavra, do poder do verbo, e falam em 99 nomes divinos, que são em verdade 100, e cada um deles, pronunciado de uma certa forma, executa um trabalho no cosmos. Isso aqui lembra para a gente coisa mântrica, né? Lembra budismo, lembra santismo, lembra... O processo é o mesmo. Mas o mais bonito da história tem aqui o seguinte: não se para aqui. Mesmo o surfista mais adiantado, ou o surf mais adiantado, se ele parar aqui na magia, mesmo que ele seja o maior mago, mesmo que ele seja o capaz de entender com toda a profundeza e profundidade as significâncias mais profundas da vida, se ele não avançar mais para dentro, ele não completou a sua obra. Ele tem que mergulhar mais. E mergulhar mais significa abandonar alguns conceitos que, apesar de parecerem muito profundos, muito válidos, não são completos, apesar de parecerem, não vou corrigir o que eu estou dizendo, porque são profundos, são concretos, são reais, são válidos, mas não são completos. Então é preciso um passo de coragem maior ainda para se adentrar no ponto indimensional, onde está o ser divino, onde a divindade está presente. E aqui, no momento em que isto acontece, esse processo todo desaparece e desse centro que não tem dimensão começa a se irradiar para fora a plenitude do ser que atingiu a sua união com a divindade. E também nesse momento desaparecem todos estes limitadores circulares. O que eu quero dizer? Que o sufi, ou o sufi adiantado em grau máximo, abre mão até do próprio sufismo. Isso tem uma particular semelhança com uma história. E quando a gente falou aqui uns 2 anos atrás de Zen budismo, nós contamos que é uma tradição que é a chamada perseguição ao touro, e que são semelhanças que a gente vai encontrando em todas as mitologias, em todas as culturas. A gente encontra isso nos 2 trabalhos de Hércules, e encontra no Zen budismo a perseguição, a caça ao touro, a caça ao boi, que o aspirante ao estado búdico, ele começa caçando em estágios sucessivos o touro. No primeiro momento ele nem acha, no final, quando ele acha, ele doma, tem um esforço brutal para domar o touro, domestica o touro, e o último estágio é um estágio que ele abandona tudo o que ele conseguiu na aparência, mesmo as coisas mais complexas, mais adiantadas, mais profundas, e chega na praça carregando uma vasilha com um cajado com a aparência de um homem comum. Então, o processo final de evolução vista pelo sufismo, isso é muito interessante, quando se passa por todos aqueles estágios. O sufismo de Rumi, fundador da escola dos derviches, na Turquia, que tinha todo um processo de iniciação, que tem aquela dança, eles se utilizam dos movimentos corporais, como a dança, por exemplo, a dança circular, para entrar em meditação. No final desse processo acabava tudo isso. E o homem realizado era um homem comum. Comum simplesmente sem aparência absolutamente nenhuma outra, em diferença daqueles que estavam com ele no mercado. A mesma semelhança da história do Zen budismo, os 10 passos da caça e a domesticação do touro. No final, o cara entrava no mercado, um homem comum, mas iluminado. Ele tinha atingido a iluminação. Aí nós vamos ver a semelhança com o Zen budismo, vamos ver a semelhança com a própria visão yogi, que são os níveis do samadhi ou da união divina. Existem 2 tipos específicos de samadhi. O sabikalpa samadhi, que é o samadhi que a gente, em meditação, entra em contato com a divindade e a ela se une.
mas numa postura externa específica e definida, ou seja, aquela pessoa que perdeu o contato com o mundo, né, desligou os telefones, os fios dos sentidos e entrou em samadhi. Então o coração diminui a frequência, o pulso vai, né, diminuindo a frequência, a pulsação desce, a pressão baixa muito perto de zero, existe um estado vegetativo no corpo, esse é o Sabikalpa Samadhi. Mas tem um Samadhi ainda maior do que esse, que é o Nirvikalpa Samadhi, que é aquele em que o iluminado anda pelo mundo, anda pela vida, normalmente acordado, conversando com as pessoas, sem nenhuma aparência de anormalidade, e ele está em estado de Samadhi. Esse é o estado que o Sufi busca. No final da iluminação, quando o mergulho para dentro se dá com coragem, em algum momento tudo é abandonado, inclusive o esoterismo sufi. O primeiro passo a ser abandonado é a doutrina externa. E a gente faz aqui novamente a comparação de semelhança. Muitas vezes nós nos aferramos de maneira tão boba às estruturas exteriores das nossas religiões culturais, né? Esquecendo que a gente, nessa encarnação, tem uma cultura que nos deu uma determinada religião, tem outra, então isso aqui também vai embora. E vai surgir um ser divinizado que independe de processos religiosos, que independe de doutrinas religiosas e que está aberto a todos os movimentos e manifestações, porque ele está em contato com a divindade. Para que a gente termine, eu queria passar um pouquinho, antes da gente voltar, eu quero falar hoje desse assunto de hoje, essa coisa com o mundo moderno, porque ainda a gente confunde muito isso, a gente fica bobo de como a confusão desses ismos de religião com espiritualidade é feita a cada segundo pelos meios de comunicação, é feita a cada segundo por todo mundo. Né? A gente não despertou para isso. Lembrar só a história do símbolo, o simbolismo é muito interessante, a gente sabe que o Islã tem como símbolo um crescente e uma estrela. Esse símbolo é sufi, inclusive você sabe que a cor verde é usada pelo Islã, porque é a cor que acende o chakra do coração, ou o chakra que está projetado na área do coração. Esse chakra é fundamental, porque aqui, aí vamos um pouquinho para Kabbalah, mesmo que a gente aqui, muitos de vocês não tenham ouvido, existe um correlacionamento de tudo, a gente pode brincar de correlacionar esses processos, achar semelhanças entre as coisas ditas por religiões diferentes, por visões diferentes, por culturas diferentes. Esse chakra que está projetado à altura do coração se relaciona na Kabbalah com o Sefra, ou Sfirah Tiferet, que aqui está escrito o nome aqui, aportuguesado. Aqui está o centro da chama crística, da consciência crística de cada um de nós. O ser humano, isso são qualidades divinas que se manifestam no ser humano. E nós temos que convergir para este centro, para que dele nós possamos subir para os outros. O que está acima aqui é algo de natureza superior que só vai trabalhar harmonicamente no nosso ser se Tiferet estiver aceso. E aceso Tiferet significa a lâmpada da compaixão acesa dentro do coração de cada um de nós. Não existe espiritualidade madura sem a compaixão acesa em plenitude dentro do chakra cardíaco. A gente já falou sobre chakras aqui, mas a gente fala quando fala de chakras. O chakra somos nós manifestados nessa pequena congregação de forças divinas que se manifesta em nós através de todos os nossos corpos na projeção espacial do centro do peito, do centro do tórax, onde está a chama da divindade, o Cristo interno, que depois é caminho para as ascensões superiores, ascensões que nós não temos ainda acesso, né? Imediato, ainda nos falta condição para atingir esse processo, esse estágio com muita rapidez. Mas vamos voltar aqui. É sabido, e aí é sabido por todas as escolas esotéricas, que a cor desse chakra é verde. Limite preponderante, preferencialmente uma cor verde, a cor verde do espectro visível. Aqui. Ora, sabedor disso, Muhammad, ele sabia disso, as tradições do profeta fora do Corão,
muitas delas são interessantíssimas. E, por sua vez, os sufis, que, só para quem não estava aqui, a gente já explicou, mas para lembrar, o nome vem de uma opção de coisas. Vem de claro, de branco, vem de sofá, a mesma raiz de sofá, porque eram aqueles que ficavam sentados e imediatamente na linha atrás do profeta, e quando Muhammad rezava, eram os que rezavam atrás dele, porque eram aqueles que ele sabia ter escolhido como de natureza espiritual digna de estarem ali. E usavam um manto de lã branca que caracteriza até hoje as ordens sufis, quase todas elas. O uso do branco, inclusive nos sacerdotes islâmicos, é preponderante. O verde é a cor que estava ali, e eles trouxeram isso para a bandeira exatamente para representar no crescente o processo de evolução humana. O que é a lua crescente? A gente sabe que a Lua não tem luz própria. A Lua é um satélite, é um planeta irmão da Terra, um satélite quase planeta, pelo tamanho, em que nos reflete a luz vinda do Sol. Essa luz que reflete passa por fases. E a fase crescente é aquela em que a Lua, primeiro apagada, nova, a gente sabe hoje por quê, vai pouco a pouco refletindo em plenitude até se tornar cheia a luz do Sol original. Qual é o simbolismo aqui? O coração humano, representado pela presença divina de Tífera, na luz da compaixão, deveria se preparar como uma lua crescente para refletir progressivamente a luz do Sol central da divindade. Até que esta lua de crescente se tornasse cheia. Mas não para aí. Essa estrela que está posta aqui, distante, significa que quando a luz da lua se plenifica por inteiro na alma humana, está aceso por completo o Cristo interior, nós ascendemos, subimos imediatamente a patamares onde já não mais refletimos luz, mas sim emitimos luz no nosso próprio sol interior. Então, lembrem vocês aquela figura, aquela linha tracejada, atingida a plenitude da lua, a linha tracejada é a lua cheia por completo, e depois apaga-se inclusive aquela linha, ela é tracejada porque a luz do sol, quando chega, a lua sai do céu, A gente tem lua cheia de dia e não vemos a lua cheia de dia porque a luz do sol toma o céu por inteiro. Quando nós nos tornamos o sol interior, então estamos realizados, essa estrela de pequenininha passa a ser a plenitude. E por isso a cor verde do Islã, olha que coisa interessante. Uma coisa tão bonita dessa é levada para onde foi levada, O verde, a lua, o crescente, a planificação que é trazida pelos sufis e é hoje praticamente esquecida e abandonada por aí. Fica a lição de que os processos como esses não se perdem por completo, são reciclados. Assim é a vida, nada se perde, mesmo as coisas aparentemente destrutivas são regenerações sob outra forma. E a gente desemboca no dia de hoje, onde o islamismo abriu mão da sua natureza mística para entrar dentro da sua face fundamentalista. É uma coisa interessante também ressaltar, por exemplo, essa coisa da inimizade entre palestinos e israelenses, e palestinos e israelenses, porque, logicamente que depois houve, mas Medina, aquela cidade onde Muhammad surgiu, da sua própria tribo, em Meca, era uma cidade de judeus. Foram eles que deram acolhida a Muhammad por muitos anos. Ele viveu uma boa parte da sua vida entre judeus, como fez isso antes dos 45 anos. Quando os árabes conquistaram Jerusalém, era aberto. Tanto que, o que aconteceu? Foram expulsos, os judeus e os árabes da Península Ibérica. Para onde que eles foram? Para Safed, na Galileia, para criar as escolas cabalísticas e as escolas rabínicas, as escolas sufis lá, que estavam naquela época e ficou até o século XIX sob o domínio da Turquia, que era muçulmana. Então vejam vocês como a coisa é, como a gente às vezes olha as coisas olhando o ângulo restrito. Mas hoje, o que dá isso hoje para a gente?
Dá que é preciso que a gente esteja desperto para entender, e aí é muito importante um conceito que não é sufi. Ele não é sufi porque ele é universal, e cada vez a gente tem mais condição de entender, que nós estamos materializando realidade o tempo inteiro. Estamos materializando realidade o tempo inteiro no nosso campo de ação, e esse campo de ação a gente pode achar que é pequeno, a gente pode achar que ele se restringe, a maioria das pessoas acha que ele se restringe ao seu próprio cérebro vivo. A maioria das pessoas acha que o seu pensamento, o seu sentimento, aquilo que pensa, aquilo que estrutura dentro de si, né, intelectual e sentimentalmente, fica restrito dentro dos limites da calota craniana, que não sai dali, que fica rodando ali num processo desconhecido. Né? Isso, a culpada também é a ciência oficial, apesar de perceber o absurdo dessa história toda cada vez mais, não muda porque não interessa que isso seja mudado, porque aí abre campo para várias interpretações espirituais que vão em subsequência a isso e que derrubariam muitas estruturas de poder hoje nas mãos da ciência, que por sua vez está nas mãos dessas forças espirituais que não querem o avanço do planeta. Então a gente tem que entender o seguinte: nós estamos num processo, queremos ou não, de materializar realidades o tempo inteiro. E quem diz aonde vai atingir o nosso campo de ação não somos nós ainda. Nós não estamos no momento de medir com precisão, de consciência, para medir que tipo de alcance tem o nosso pensamento. Ele pode estar muito pouco ativo em aparência ou pode estar agindo onde a gente não imagina que ele haja, no tempo e no espaço. Ora, se isso é verdade, e a gente pode olhar para trás as tentativas que o plano espiritual, que estrutura a evolução do planeta, tem feito para proporcionar a nós uma evolução como família humana razoável, agora, nessa hora H, era muito importante que nós pensássemos sobre isso de maneira que não perdêssemos mais uma vez a oportunidade de participar ativamente do processo, acreditando que nós somos zeros à esquerda dessa história toda. Não somos. Um mínimo pensamento, uma mínima ideia, uma mínima projeção de força mental lançada no campo multidimensional dos espaços pode causar efeitos inimagináveis. E se nós sabemos disso, eu acho que a gente tem que se conscientizar de que esse trabalho cabe a nós o tempo inteiro. O benefício para nós mesmos é imediato. Isso redunda em benefícios práticos para a nossa vida. E um subproduto muito importante, talvez mais importante até do que para nós mesmos, beneficia a humanidade como um todo. Os sufis sabiam disso, sabem disso. E quando a gente lê aqui, eu acho que o Otton já viu lá mexendo nos seus alfarrábios, deve ter trazido mais coisas sobre o sufismo, ou não? A gente vê essas histórias, uma das técnicas do sufismo é utilizar o verbo. Ninguém pensa que se usa o verbo por bobagem, contar histórias, não é só para contar história, não. Quando se conta uma história, está se fazendo um trabalho com a força da palavra. E essa história depois é materializada na forma de uma letra, impressa e lida por outras, e na hora que está fazendo esse processo, eles sabiam muito bem, sabem muito bem o que fazem. Estão estendendo e aumentando esse campo de ação para aqueles que percebem esses conceitos sob a forma das histórias engraçadas, a forma de perceber a vida como um grande jogo de forças que não deve ser levado numa seriedade que só interessa a quem não quer a nossa evolução, e por aí vamos nós. Vou dar um tempinho agora aqui, então a gente vai, o tempo vai acabar. Alguém tem alguma questão sobre o sufismo para a gente falar sobre a história, falar da história do processo que nós estamos vivendo agora, que hoje, e que maneira de atuar frente a isso e o que esperar? Terceiro segredo de Fátima e outras coisas mais. Não estou podendo. Alguém tem alguma questão, algum comentário, alguma refutação sobre o que a gente falou nesse vídeo? Vou me lembrar uma coisa que eu não falei. Não? Deixa eu ver se me lembro mais alguma coisa.
seja importante. A coisa da magia, a magia da palavra principalmente, é muito interessante a gente perceber nesse jogo de semelhanças e de simetrias. Falar mais alto? A gente não tem... Cadê o negocinho, o microfone? Deixou? Está no concerto. Nesse jogo de simetrias, de forças que a gente vai observando, é interessante a gente perceber as técnicas da palavra utilizadas por eles com a programação neurolinguística que foi descoberta, entre aspas, agora no final do século XX, um programador e um psicólogo matemático americano, o Bandler e o Grinder. A percepção da magia da palavra, que é a escola de magia, que se utiliza mais disso, você vai ver a magia árabe se valendo muito pouco dos objetos de referência e muito mais da estruturação da palavra. E só que acho que com uma grande vantagem em relação à PNL, porque a PNL, apesar de ser prática e saber os efeitos práticos que acontecem com as suas técnicas, ela, como uma visão materialista, limita a história ao processo que cabe dentro da cabeça, que cabe dentro da calota craniana. O sufismo vê um pouquinho mais amplamente essa história toda e percebe que o que nós falamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivemos, vai muito além do que a gente pense ou imagine. Então, era basicamente isso que a gente tinha que falar. Acho que ninguém tem nenhum comentário. Diga. Você só falou das adaptações do Corão em cada país, e que fez uma diferença dos muçulmanos de um país para o outro. A Líbia, eles têm as leis próprias deles, na Arábia Saudita tem as leis próprias deles. Tudo isso dizem que está no Corão, mas num está, no outro não está. Essas adaptações começaram quando, você sabe? Na verdade, isso não são adaptações do Corão. Isso são, acho que eu falei isso aqui na primeira vez, são tradições que surgiram a partir da desencarnação do Muhammad. Ele teve uma vida curta, mas densa. Então, o que aconteceu? Quem tinha convivido com ele, quem tinha estado de perto, começou a anotar e escrever tradições que foram tomadas por lei, porque ele não teve tempo. Muhammad teve pouco tempo para estruturar. Você imagina que Moisés, que foi um primeiro legislador e estruturador, que teve um processo de receber do alto uma revelação e transmitir, teve um tempo só no deserto, junto com o povo, de 40 anos. Então Muhammad teve um tempo físico muito curto. Então a tradição que foi seguida depois e foi anotada é que gera essas diferenças. Alguém olha, são mais de 6.000, para vocês terem ideia, o Corão mesmo é mínimo em relação a toda a tradição somada daquilo que o profeta teria dito, teria pensado, teria legislado. E se sabe hoje que muitas dessas histórias são falsas, são fruto já da influência espiritual negativa em cima dos seus seguidores, porque a briga foi imediata e uma briga feia para ver quem é que seguia e quem é que era o indicado sucessor do profeta, entre o seu cunhado Abu Bakr e entre a sua mulher Aisha. Imagine a história da mulher no islamismo. Aisha, a esposa preferida de Muhammad, era que na verdade tinha poder e só não teve o seu poder manifestado por inteiro porque a força espiritual em volta foi muito grande, as difamações. E depois Ali, que era sobrinho, que foi o primeiro, quando Muhammad recebeu a revelação, a acreditar nele, essa trinca aqui tinha uma série de seguidores em volta e isso gerou uma briga política enorme. E para sustentar esses partidos políticos começaram a aparecer tradições escritas completamente degeneradas em relação àquilo. E aí cada um pega o que quer, Existe uma briga, e essa briga não é só do islamismo. Essa história de interpretação me faz lembrar, na Igreja Católica, o jesuitismo no século XVII e no século XVIII
principalmente no 18 na França, quando Blaise Pascal, né, um filósofo matemático, um cara muito perto do homem integral que a gente viveu aí, brigava com as interpretações dos jesuítas da Bíblia. O pessoal pegava a Bíblia, pegava as tradições cristãs dos primeiros padres da igreja e interpretava a bel prazer para justificar as suas posições políticas. Ou seja, não é privilégio do islamismo. Isso aconteceu adoidado no mundo cristão, enquanto a Igreja Católica Romana tinha o poder que tinha. E o Pascal foi um dos que bateu firme nisso e com certeza teve a sua vida, essa é uma informação só de algibeira aí, mas só para a gente enriquecer a fofoca histórica. O Pascal morreu na década, nos seus anos 30 de vida, 36, se não me engano. Existem informações históricas que foi feita um trabalho de magia negra enorme pelos jesuítas para acabar com o Pascal. Eles não puderam acabar fisicamente e levou a uma tuberculose a falecer. E isso foi uma das coisas que apressou a sua desencarnação, porque ele incomodava mesmo. Mas esse processo é uma verdade. Então hoje essas modificações de interpretação que geraram tantas distorções são frutos disso. Bom, mais algum comentário? Gente, tive um comentário aqui da última vez sobre... Não me lembro. Está tranquilo, vocês estão com sono. Lançou as suas predições, as suas centuras e começou a se ver no Islã o inimigo público do meio mundo. E parece que as coisas falam a favor, né? Porque o processo histórico veio se realizando, se materializando, tomando essa forma. E quando a gente imaginava que isso era impossível, né? Porque o poder atômico estava nas mãos do binômio Estados Unidos e Rússia, de repente acaba a Rússia, e os fundamentalistas islâmicos é que são hoje os capazes de desestabilizar o planeta, né? Com os atos terroristas que a gente tem visto aí. Nessa sequência absurda, né? De voltar mal com mal, olho por olho, dente por dente, quando a gente já sabe que isso não funciona, não leva a nada, infelizmente não leva a nada, por mais satisfação momentânea que isso possa causar, né, a alguém, a gente sabe que o processo que vai para frente não é resolutivo. E aí volta a pergunta, o que fazer? E o que vai acontecer? Essa história vai acontecer assim mesmo? No ano 2012, segundo o calendário maia, acaba o planeta, né? A gente vai ter modificações acontecendo a partir de agora, que vão criar pânico, que vai ter, enfim, afundamento de regiões. Eu queria dizer uma coisa quanto a isso. E aí vou voltar lá para o começo da conversa da gente. Isso é uma opinião pessoal. Então, por favor, não tomem isso por verdade, ou que cada um pare para pensar sobre isso, mas pensem comigo, vê se essa coisa não faz sentido que a gente pense assim. Se o mundo fosse fatalista, como dizem essas profecias, todas elas, eu não acredito que valesse muito a pena a gente estar aqui vivendo, levando a sério, quer dizer, as coisas como a gente leva. No mínimo valeria a pena a gente estar vivendo sem compromisso algum, porque mais ou menos está completamente escrito, né? Está tudo escrito, os profetas estão aí dizendo o que vai acontecer, e as coisas estão escritas, então não tem muito o que mexer. Por que as nossas vidas ganham tanta importância se dentro desse contexto geral já está tudo escrito? Eu estou provocando um pouco vocês. Olha a história então. Não tem nada escrito, é tudo livre-arbítrio. Ou a gente pode modificar, né? Em que nível a gente pode modificar, em que nível as coisas estão efetivamente escritas. Eu acho que o primeiro conceito que tem que ficar claro na cabeça da gente é o seguinte, não dá para pensar em fatalismo e livre-arbítrio olhando as coisas numa dimensão só.
como se nós todos estivéssemos amarrados numa linha, e um atrás dos outros, numa sequência que para passar, não dá para passar quem está na frente. Os fatos estão sequenciais, como se uma linha tivesse esticada no tempo. E aquele processo, então, acontece ponto após ponto sobre essa linha. As coisas não são assim, e não sendo assim, o nosso conceito de que as coisas estejam escritas e determinadas já começa falho. É preciso que nós entendamos que, para que nós comecemos a analisar os fatos sob o ângulo do determinismo e do livre-arbítrio, temos que sair do nosso foco e do nosso campo de observação. Não dá para analisar assim, não dá para entender que está escrito no livro tal, ou no livro coisa e tal, do profeta esse ou profeta aquele, desta ou daquela religião, e entender aquilo como, numa linha de tempo, um processo fatal, ou dizer, isto é bobagem absoluta. Do mesmo modo como não dá para dizer, é isso, e marcar data no tempo, não dá para a gente dizer, isso aqui é bobagem absoluta, porque esse ângulo de observação é falho. Nós temos que mudar o ângulo para entender que, como todas as coisas de um patamar maior, muitas vezes, duas ou mais respostas são válidas para uma mesma questão. A matemática já nos ensina isso. Quem aprendeu a equação de segundo grau, né, mesmo que a gente não lembre, sabe que a equação do segundo grau tem duas respostas possíveis e certas. Entrando mais profundamente na matemática, muito mais respostas às vezes são possíveis. E às vezes nem dá para definir resposta. Assim também é a estrutura, porque a matemática é o arcabouço do cosmos. A matemática é a linguagem da criação. Então ela expressa esse processo com muito mais fidelidade do que outras abordagens. Ora, se é assim, o que acontece agora, nesse momento? Está acontecendo isso, quer dizer, as torres caíram, a gente tem uma profecia de que em 2012 termina o calendário maia e por isso termina o nosso processo de evolução na Terra, e aí dá para a gente chegar, por consequência, a imaginar que daqui a pouco uma grande onda vai surgir lá no Pacífico, que vai vir, o Rio de Janeiro vai embora com toda o planalto de Petrópolis, e a gente aqui vai estar debaixo d'água e por outras coisas mais. Não dá para pensar assim. Oi? Quase isso. Mas no caso desses, até na ponta do Corcovado essa água chegava. Eu acho que a gente tem que pensar as coisas da seguinte forma. E aí vou usar um fato concreto. Que também não responde por inteiro, não. Mas vejam bem, ainda lá no Frei Luiz, em 92, eu ouvi pela primeira vez aquela história que agora voltou para a internet. Eu já recebi isso de 500 pessoas diferentes, já mandaram impresso, né? Outro dia eu cheguei aqui e tinham feito a impressão que era para a gente ler aqui, quer dizer, alguém estava contribuindo altamente bem intencionado, né, com o fato, vamos ler o terceiro segredo de Fátima que foi revelado. Aí ali dentro mistura todas as coisas que eu já ouvi em todos os lugares em relação a essa coisa de profecias. Foi inteligentíssima, foi criativíssima a pessoa que pegou os 3 dias de trevas, o que o Papa não falou, e mais tudo junto e compôs. Eu me lembro em 92, a primeira vez que eu ouvi da história dos 3 dias, das 3 noites de treva, daqueles processos, que a gente se trancasse em casa, guardasse comida, não. Nessa época ficou muito famoso, não sei se vocês lembram, um livro chamado Profecias da Virgem Maria. Lembram disso? Não. Esse livro marcava a data. Tem até 2. Esse livro marcava a data. Dizia especificamente outubro de 1994. E lá, quem tiver no livro, quem tiver curiosidade de olhar, vai ver o que está escrito, o que ia acontecer. Bom, não aconteceu. Eu já sei que há outros livros depois com a explicação do porquê. Como também em 2000 não tendo acontecido nada, começaram as explicações no tempo. Eu acho o seguinte,
independente se vai acontecer ou não vai, e aí particularmente eu quero também deixar claro, eu acredito que nós estejamos num processo em que muitas coisas vão ocorrer, mesmo fisicamente na crosta, até já estão acontecendo, a gente está vendo aí essa mudança de clima, né? A história da aceleração do tempo, né? A história do dia de 13 horas, das 24 se transformarem em 13, e a gente não percebe isso porque a medida desceu toda em simetria, a gente só percebe que as coisas, que o ano passa correndo, que o dia acaba logo, que não dá tempo para fazer nada, e existe uma ideia muito estabelecida que diz que isso é realmente uma aceleração tempo e espaço, da zona de tempo e espaço que vive o planeta. Bom, eu particularmente acho que essas coisas vão acontecer, que já estão acontecendo, a gente está vendo aí o inverno em novembro, né? Daí vai. Eu me lembro da minha adolescência, essa época era época de praia todo dia, né? Conseguia passar de ano rápido, significava dia 6, 7 de novembro, férias, e aí o calor já estava chegando lá de outubro, e a gente aproveitava, era a praia daí para frente. Agora, o que a gente tem visto é o deslocamento climático, essas coisas todas. Então, que vão acontecer coisas, vão. Mas não dá para a gente chegar, primeiro marcar a data, porque se marca a data, vai ter que depois explicar que não aconteceu naquela data. E aí já fica mais complicado para quem quer o prato pronto de acreditar na explicação, que pode até fazer sentido. Vocês querem ver como faz sentido? E por isso não precisa marcar data, pode-se dizer coisas. Também já falei aqui, alguns de vocês já ouviram. Não precisa ir muito longe, vai aqui ó, na Bíblia e pega o livro do profeta Jonas. Eu recomendo que vocês leiam. E veja uma coisa muito interessante. Jonas, um dos profetas hebreus, foi em determinado momento chamado pela sua mediunidade para ir a Nínive, a capital da Assíria, profetizar que a cidade seria destruída em 40 dias se não mudassem de vida as pessoas que lá habitavam. Ora, ele, provavelmente um médium, um profeta já perfeitamente consciente, já sabedor, falava, foi para lá e passou a cumprir a sua missão. Pregou, avisou. O que aconteceu? As pessoas ouviram e mudaram. E no final dos 40 dias, ele, já esfregando a mão para ver descer o fogo do céu, não viu nada. E aí que está uma coisa muito interessante com as coisas da profecia, que fala de guerra, que fala da vaidade da gente. Começa a ficar complicado porque a pessoa profetiza e começa a torcer para a profecia dar certo. Ou seja, quando é que o mundo vai acabar que eu vou botar minha cadeirinha para ver? E quando não dá, você se fere egoicamente, né? Destrói um processo e só ajuda a quem não quer a evolução do planeta. Não dá para marcar data. Isso já foi dito e foi repetido por todos os profetas que vieram. Data precisa não dá. Dá para a gente dizer, estamos vivendo um tempo de transformação. Mas esse tempo é dinâmico, porque aí a física quântica nos auxilia, mesmo que ela não saiba que auxilia, o campo das probabilidades é infinitas e nós estamos materializando realidade o tempo inteiro. Significa que a cada pensamento nosso, emitido fora da calota craniana, a cada sentimento, nós estamos materializando um pouquinho de um universo. É claro que como a gente não tem noção disso, do alcance desse processo, a gente acha que, primeiro, que não existe isso, e depois se acha que é aceitável. Pô, mas eu sou um ser muito pequenininho, que realidade que eu estou materializando? Que universo é esse que eu estou materializando, emitindo um pensamento, num campo infinito de possibilidades, a partir desse momento? O passado não interessa, é outro erro. Interessa o futuro. Ora, a gente pensa que não, mas o campo de possibilidades infinitas permite que a gente materialize realidades a cada tempo, e se estivermos conscientes disso, quanto mais conscientes, mais efetiva, rápida, precisa e contundente essa realidade. No mínimo na nossa vida, mas conta na vida do planeta e do universo como um todo. Volta para o Jonas. Não aconteceu nada. E o Jonas ficou desesperado. Se recolheu, chorou, esbravejou, brigou com Deus e se empurrou lá num lugar e um belo dia, onde ele estava, cresceu uma semente de abóbora, dando uma borboleta enorme. E ele se apaixonou, projetou naquela borboleta toda a sua carência, a sua revolta contra Deus.
e todo dia ele cuidava da boboreira, bonitinho. Depois de um tempo de paixão, quando ele acorda, ele chega lá e vê que a boboreira tinha murchado por inteiro. Aí a revolta aumentou. Desespero, grito. Nesse momento, Deus se manifesta para ele, aparece assim: Jonas, você está gritando por quê? E ele diz assim: por quê? Primeiro o senhor prega essa peça, né? Quer dizer, me manda vir para mim, eu pago um mico enorme aqui, grito, falo, e a cidade não é destruída, coisa nenhuma. Depois, como é que faz isso comigo? Eu estava aqui com essa boboreira, cuidando dela, por que matou? Ele diz assim: pois é, Jonas, é interessante você ter essa visão, esse carinho, eu acho até louvável, por uma boboreira que não permite que eu tenha amor aos meus 200 mil filhos em mim. Eles mudaram. Por que eu tenho que cumprir a profecia? Aliás, para que serve a profecia? Para ser cumprida ou para as pessoas mudarem o mundo? Por que a premonição, quando a gente tem uma premonição de algo ruim, não tem que assustar ninguém? Você tem que dizer o seguinte: bom, se eu tenho essa premonição ruim, eu quero que ela sirva como alerta para transformar o que era ruim no campo infinito de possibilidades, a partir de agora no que é bom. Não tem predestinação nesse nível. Predestinação só vai ter em níveis muito mais complexos do que imagina a nossa capacidade intelectual alcançar. E aí não é predestinação. Essa predestinação está fantasiada, vamos chamar assim, de livre-arbítrio. Porque é o livre-arbítrio mesmo que opera. Então não dá para a gente olhar nessa linha. Dá para a gente olhar as coisas que estão acontecendo aqui dizendo o seguinte: ninguém sabe, de sã consciência, o que vai acontecer amanhã em relação a esse processo inteiro. Não está escrito. Então, se não está escrito, eu e todos nós, vocês todos, a humanidade inteira, pode colaborar com o mínimo de pensamento, materializando na sua própria cabeça, acreditando que não está o pensamento preso na calota craniana, a realidade que a gente queira que o mundo venha a viver. Em Nínive deu certo, né? Se esse vulcão realmente estourar lá, pode... Meu Deus. É que existe, tem um vulcão que Uma grande onda, né? Se o vulcão estourar, mas se ele não estourar, e a gente é dono do processo. Mas a onda pode também não vir com uma... Tudo é possível, claro que tudo é possível cientificamente, existe um jogo de forças. Eu acho que a gente tem que perceber isso aqui, o seguinte: O planeta, por 4 anos, não foi destruído. Vocês já viram o caleidoscópio? Quando a gente faz assim, né? Aquela coisa se mexe, se ajeita e toma uma outra figura. O cosmos é como um grande caleidoscópio de forças, em que cada puxãozinho que a gente dê no cordão muda e rebate como um móvel, né? Como se fosse um grande, enorme móvel, que a gente balançasse aqui e a última história responde lá. Assim é o processo cósmico, de modo que fica assim, tudo em potencial. O vulcão está lá, pode explodir, o mar pode, de repente, por aquecimento, derreter na geleira lá do Polo Sul, aumentar 2 centímetros de nível, vai tudo embora, e nada disso pode acontecer. Aí a gente pergunta: mas como que a gente pode ajudar? Basta que a gente se conscientize de que esse processo é ativo na medida direta da consciência da humanidade. Porque o que aconteceu? Nós abrimos mão dessa consciência e desse poder e passamos esse poder para outros, que são os seres desencarnados, alguns até encarnados, que vivem no plano astral, fora da visão física, e por isso que a gente acredita que eles não existam, e que o que interessa a eles é apenas trabalhar com a energia da gente que vive aqui encarnado, sugando a energia, se valendo dela, mexendo ao bel prazer do seu ego. Ora, essas horas que as coisas acontecem, convergem para pontos de transformação, para pontos de mutação, são as horas em que o poder está concentrado. O que significa que e aí sim é verdade, que agora tudo está concentrado. Então, o mínimo pensamento reflete, os karmas aparecem com mais rapidez, mas também são solucionados com mais rapidez, tem a contraface, né? O tempo, visto como relativo, pode ser utilizado a nosso favor. Bora, se o dia acaba e a gente não tem muito tempo o que fazer,
Que tal pensar que isso também pode ajudar a encurtar o nosso karma, que a gente imagina, às vezes, tem que demorar ainda 500.000 reencarnações para pagar tanta maldade que a gente fez no passado. Tudo tem as suas duas faces de exame. Né? Grandes sábios já passaram pela terra lançando essas sementes. Está na hora da gente pegar elas todas, colher e fazer um belo jardim. Por exemplo, não é à toa trabalho de gente que passou há pouco tempo no mundo, como Krishnamurti, como Yogananda, como Einstein, como David Bohm, como vários outros. E ainda alguns estão passando por aqui. Essa gente toda está trabalhando e semeando coisas que vão germinar e a gente precisa colher para dar um passo à frente, como a humanidade inteira. Né? Então, não é o Bush, nem é o Bin Laden que são responsáveis por processo nenhum, sozinhos. Nós somos absolutamente responsáveis aqui também. Por mais que isso pareça loucura, ou pareça delírio, ou pareça um processo que não tem a ver com a realidade. O fato é que, se a gente experimentar, a gente vai ver que isso é válido. E se não conseguirmos ter a percepção de que isso muda o mundo, né? Para também não parecer aquela velha história do japonês em Hiroshima, que saiu vivo da explosão. E aí perguntaram a ele, mas o que aconteceu? Você não sei, eu estava no banheiro e quando terminei fui puxar a válvula e pum, a explosão toda, e ele relacionou causa e efeito a ele puxar a descarga. Para a gente não delirar a esse ponto, quer dizer, começar a imaginar que eu pensei daqui e o Bin Laden foi achado lá. Para não brincar, eu estou brincando um pouquinho para a gente entender o seguinte: o processo é como um grão de areia que às vezes é o último que falta para virar a ponta, e esse grão de areia pode ser o nosso. A gota d'água, a molécula de água que falta para derramar o copo ou para mover a roda, pode ser a nossa. Né? O macaco que falta para a história do 100º macaco pode ser a gente. Quer dizer, lembrem da história do 100º macaco, que já está conhecida, vou voltar a lembrar, isso é científico, é provado. O macaco, aquela população de macacos que vivia na Polinésia, numa ilha sem contato, nenhuma ilha com as outras. Um determinado macaco desenvolveu a habilidade de lavar os frutos que eles comiam caindo da árvore com areia. Todos faziam isso. Geneticamente isso já era passado de geração para geração. Ele aprendeu a lavar e começou a comer. Outros macacos começaram a perceber isso. Aos poucos, alguns aprenderam com ele. De um número para diante, não só a ilha inteira, mas todas as ilhas que não tinham contato físico, os macacos que estavam lá começaram a lavar o fruto na água e a comer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o processo de causa e efeito, de impacto, não pode ser medido como a gente imagina que possa muitas vezes. Então, às vezes nós somos a pedra que falta. Se não for, somamos para o inteiro. E esse inteiro alguma hora vai se manifestar. Agora, se eu ficar de fora, ficamos de fora, nós e provavelmente muitas outras peças importantes desse complexo. Né? Então, para que essas coisas não aconteçam, é importante que a gente participe ativamente. Aí vale o círculo de preces, vale tudo, né? Vale o pensamento positivo, vale a afirmação positiva, vale tudo. Tudo é processo, em qualquer religião, em qualquer... É isso. Né? Ótimo. Mais uma curiosidade que eu tenho, e eu acho que de repente é de muita gente. Com todas essas transformações no tempo e essas mudanças climáticas e tal, acontece que anualmente, coincidência ou não, como você mesmo diz, não existe coincidência, chove em finados, ou em grande parte dos feriados finados. Existe algum entendimento espiritual para esse acontecimento? Ou seja, e o efeito da chuva tem alguma influência sobre esse dia? Tem aí, essa pergunta é interessante, ela é para dar uma geral, não é verdade, mas é interessante. Tudo na vida está absolutamente interrelacionado. E por mais que pareça isso a gente atribuir a superstição, os processos todos naturais são regidos por forças de caráter espiritual. Então, o que acontece? Perto de finados, a maioria das pessoas ainda não é muito
bem equilibrada quanto a história de alguém estar fora desse plano físico. A gente acredita em morte, né? Então, a gente acredita que quem morreu, muita gente ainda acha que quem morreu desapareceu, que quem morreu está ali debaixo de uma lápide num campo santo, num cemitério. No máximo que quem é católico ou evangélico é que algum dia aquela ressurreição vai haver. Então, o que acontece? Existe uma concentração enorme de formas de pensamento, e a gente aí, para não entrar explicando, só para dizer que daqui para frente, a partir do encerramento desse, eu vou até o final do ano falar um pouquinho sobre essas coisas todas, voltar a falar sobre forma de pensamento, que foi abordado aqui nas palestras, e de repente para a gente voltar um pouquinho a esses assuntos. Há uma concentração de forças sob a forma de formas de pensamento que faz pesar muito o ambiente eletromagnético do planeta, nas faixas próximas aqui à crosta física. A reação da chuva, ela pode, aí eu digo a você que eu não estou longe de saber exatamente o porquê, eu imagino, eu depreendo. Ela tem duas causas. Uma, soma da própria concentração dessas forças, que a precipitação de água ocorre meio que como fruto natural disso. Ou seja, existe variação de temperatura, existe variação de clima, o clima é sensível à força mental como nunca. A dança da chuva, feita pelos xamãs indígenas, é uma realidade, não é ficção. Então, a chuva é um processo que responde muito ao estado mental do grupo que está ali embaixo vivendo, ou de pessoas especificamente que vibram naquilo. Então, ou acontece, eu não sei te dizer com exatidão, se como fruto natural dessa concentração, como uma reação de limpeza do próprio ambiente astral, que a água é o fluido que absorve por natureza, ou seja, a água é neutra e toma a característica do campo vibratório onde ela se encontra. Então, a chuva carrega com ela essa, às vezes, concentração demasiada de tristeza, de desespero, de dor. E, ao mesmo tempo, existe uma abertura de portas entre o plano astral e o plano físico nessa época. Quer dizer, o pensamento também de quem não está conscientemente desperto para aquilo atrai quem está desencarnado para perto. Então, essa chuva surge por algum motivo, ou ela é fruto natural, ou ela é trabalhada, porque existem entidades na natureza, elementais, que mexem com o clima. O trabalho específico deles é esse. Então, ou tem essa explicação, ou é uma coisa automática que acontece pela própria reação das formas de pensamento criadas pelas pessoas. E faz todo mundo saber que sempre chove finados pode contribuir para Ajuda, isso? claro, também é uma boa explicação. Ou seja, essa história da projeção do passado para o futuro também é algo que cria, como a gente estava falando, nós criamos o universo do tempo inteiro. Então, se a gente tem um conceito como válido, esse conceito em algum momento vai se materializar ou já está materializado. Né? E a gente está vivendo nele até sem saber. Acreditando que aquilo é verdade absoluta, porque está ali, né? Está tocado, pisado, visto. Mas ele é materialização só enquanto o que der sustento a ele for verdade. Isso não é para hoje, mas a gente pode, a partir de hoje, continuar isso. Vamos lá. Se me permite ler mais umas histórias. Por isso que eu gosto do sufismo. Por favor, leia. É por isso que lhe dão valor. Nunca dê às pessoas coisa alguma que peçam até ao menos um dia tenha se passado, disse Nasruddin. Por que não, Nasruddin? A experiência mostra que só damos valor a algo quando tem a oportunidade de duvidar se irão ou não consegui-la. Um dia Nasruddin foi ao banho turco. Os empregados trataram muito mal. Deram-lhe um lenço velho e uma velha toalha rasgada. Nasruddin nada reclamou e, ao sair, deixou uma boa gorjeta. Na semana seguinte, voltou ao mesmo banho turco. Dessa vez, os empregados deram-lhe um tratamento de primeira. Nasruddin deixou-lhes uma gorjeta muito fraca. Senhor, disseram, por que uma gorjeta tão ruim
por um serviço tão caprichado. Esta é a gorjeta da semana passada. Respondeu. E aquela da semana passada é a gorjeta de hoje. Portanto, estão quites. 3 sábios sacerdotes viajaram pelo mundo. Ao passarem por Aquetia, ouviram falar de um mestre muito conhecido naquela região. Desejaram conhecê-lo. E um banquete foi organizado com a presença de todos os notáveis da cidade para que Nasrudin lhe fosse apresentado. Depois de comerem e beberem, um dos sábios perguntou a Nasrudin: onde fica o ponto central do mundo? Nasrudin apontou seu burro parado diante da porta e disse: no ponto sobre o qual pisa a pata dianteira do meu burro. Como sabe? Perguntou-lhe o sábio. Se não acredita em mim, meça-o você mesmo, respondeu. O segundo sábio perguntou-lhe: quantas estrelas existem no céu? Existem tantas estrelas no céu quanto pelos na cauda do meu burro. Como pode prová-lo? Se não acredita em mim, conte-o de você mesmo. O terceiro sábio, assombrado diante de tanta presteza nas respostas, desistiu de fazer qualquer pergunta. Nasrudin postou-se na praça do mercado e dirigiu-se à multidão. Ao povo deste lugar: querem conhecimento sem dificuldade, verdade sem falsidade, realização sem esforço, progresso sem sacrifício? Logo juntou-se grande número de pessoas, com todo mundo gritando: queremos, queremos, queremos. Excelente, disse Nasrudin. Era só para saber. Podem confiar em mim, que lhes contarei tudo a respeito, caso algum dia descubra algo assim. Agora vamos para o livro Masnavi, do Rumi. Depois o Luiz fala sobre o livro. Certa vez, Moisés ouviu um pastor rezando assim: ó Deus, mostre-me onde estás, para que eu possa tornar-me teu servo. Limparei teus sapatos e pentearei teus cabelos. Coserei tuas roupas e irei buscar leite para ti. Ao ouvi-lo rezar dessa maneira insensata, Moisés repreendeu, dizendo: ó tolo, embora teu pai fosse muçulmano, tu te tornastes um infiel. Deus é um espírito e não precisa desses cuidados grosseiros como tu, em tua ignorância, supões. Envergonhado com essa censura, o pastor rasgou suas vestes e fugiu para o deserto. Então ouviu-se uma voz do céu dizendo: ó Moisés, por que fizeste partir meu servo? Teu ofício é reconciliar meu povo comigo e não afastá-lo de mim. Dei a cada raça diferentes costumes e formas de louvar-me e adorar-me. Não tenho necessidade de seus louvores, estando acima de toda necessidade. Não considero as palavras que são ditas, mas o coração que as oferece. Não exijo belas palavras, mas um coração ardente. São várias as formas de mostrar-me devoção, mas se a devoção for sincera, elas serão aceitas.